Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a comunicação não violenta, uma estratégia de comunicação desenvolvida pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, que tem como objetivo promover a resolução pacífica de conflitos, a empatia, a compaixão, e ela se fundamenta em 4 componentes principais, que são a observação, sentimentos, necessidades e pedido. Muitas vezes a nossa comunicação ela não é bem sucedida porque nós não conseguimos passar com clareza aquilo que nós gostaríamos, ou muitas vezes não entendemos o que a outra pessoa está trazendo para a gente. E essas falhas, esses ruídos prejudicam muito a nossa comunicação. Então, a forma como a gente se expressa é importante e a forma como a gente recebe aquilo que a outra pessoa está trazendo também é muito importante. Na comunicação não violenta, então, esses 4 fundamentos em que elas se baseiam, o primeiro é a observação. Então, do que se trata esse primeiro passo? Aqui a gente identifica o que nos agrada ou não, né? No sentido assim do que pode ser enriquecedor para a nossa vida. Então, eu olho para uma situação de forma objetiva. Então, é assim, ó, o que é fato e o que é interpretação daquela situação. Então, eu tenho que diferenciar isso, porque eu olhar para uma pessoa e reconhecer que ela está nervosa é um fato, né? Agora, quando eu olho para a situação e eu penso, essa pessoa está nervosa comigo por uma situação que eu acho, isso já é uma interpretação, né? Eu só vou saber se de fato essa pessoa está nervosa comigo por aquela situação específica se eu perguntar para ela. Enquanto ela não me disser, é a interpretação. Então, porque ela pode estar nervosa naquele dia por outras situações que não tenham relação comigo, né? Mas se eu olho para aquilo que aconteceu e eu já faço essa leitura de que tem a ver comigo, sem antes verificar, sem confirmar, isso é interpretação. Então, quando a gente faz a observação aqui no primeiro passo, a ideia é que essa observação ela seja isenta de julgamentos ou de avaliações. Então, eu vou olhar para uma situação pelo fato, pelo que está acontecendo. O segundo passo é o sentimento. Aqui no sentimento, o objetivo é a gente identificar qual é a emoção que nós experimentamos com relação àquela situação que está acontecendo. Depois eu vou dar um exemplo para juntar todos esses passos. Então, eu olho para qual necessidade que está conectada, que está ligada a esses sentimentos que eu tive lá, que eu identifiquei anteriormente. E o último passo aqui seria um pedido. Então, no pedido, o pedido consiste em uma solicitação clara e específica para atender essa necessidade em questão. Então, um exemplo para a gente conseguir juntar então todos esses passos, né? Uma situação aí cotidiana para quem é mãe, para quem é dona de casa. Então, você identifica, por exemplo, você chegou e tem uma roupa jogada no chão. Então, essa é a observação. E vamos supor que você vai conversar com o seu filho sobre essa roupa que você encontrou jogada no chão. Então, observar que a roupa está jogada no chão é o primeiro passo. Então, se fosse numa conversa, você diria para ele, né, por exemplo, filho, eu observei que tem uma roupa sua jogada no chão. Eu estou vendo que tem uma roupa sua jogada no chão. Então, você não está dizendo para ele, a roupa está jogada no chão porque você é uma pessoa desorganizada. Isso já seria um julgamento, né? Uma avaliação. Então, a observação aqui, ela é isenta de julgamentos. Então, eu vou dizer, olha, eu vi que tem uma roupa sua jogada no chão. E logo em seguida vem o sentimento. Então, você vai expressar o que você sente com relação àquilo, né? Então, por exemplo, eu vi que a roupa está jogada no chão, assim, e eu me sinto muito triste com isso, ou eu me sinto muito nervosa, eu me sinto muito brava com essa situação, né? E logo em seguida vem a necessidade atrelada a esse sentimento. Porque eu tenho uma necessidade de ter a casa mais organizada. Porque eu gostaria de que a casa ficasse mais organizada para que eu tivesse mais tempo para mim, né? Então aqui a gente já está falando de uma necessidade e aí logo em seguida você já pode fazer um pedido. Então eu observei que a roupa está jogada no chão, eu fico triste por isso, porque eu gostaria de ter uma casa mais organizada e eu gostaria de te fazer um pedido. Que nas próximas vezes você colocasse a sua roupa suja dentro do cesto de roupa suja, né? E com isso, né, eu não estou dizendo que vai ser fácil, que a gente vai fazer o pedido uma vez só e que esse pedido vai ser atendido, ou que a gente tem que se colocar numa situação de vítima. Não tem nada a ver com isso, né? A ideia é que, assim, é que a gente possa conversar e possa se expressar de forma clara, respeitosa, que os nossos pedidos eles sejam claros, porque quando o pedido ele é claro, existe uma chance muito maior de que a outra pessoa entenda aquilo que a gente está pedindo, né? Essa linguagem, uma linguagem vaga, ela pode favorecer a confusão. Então,
Um exemplo, se eu peço para o meu marido, olha, vá no mercado e busque ovo e leite. E quando ele chegar, faltou o ovo. Aí eu olho para ele e falo, você esqueceu do ovo. Pode ser que eu esteja querendo dizer para ele que eu quero que ele volte para buscar o ovo. E ele pode entender que assim, da próxima vez eu vou fazer uma lista, porque dessa vez falhou. Porque pode não ter ficado claro para outra pessoa aquilo que estava sendo dito. Então, o marido ele pode ter entendido que, né, nossa, eu esqueci, na próxima vez eu acho que eu vou fazer uma lista para me ajudar a lembrar. E ponto. E ele não ter entendido que a esposa queria que ele fosse ao mercado buscar o que faltou. E ela ter entendido que ela foi clara, que ela gostaria que ele voltasse lá para buscar o que faltou e que ele não foi. Então, esses ruídos na comunicação, eles atrapalham muito, né, o nosso diálogo aí no dia a dia. A mesma coisa com o filho. Quando a gente faz o pedido com a comunicação não violenta, nesse exemplo que eu dei da roupa, não significa que a gente vai ser atendido. Né? E quem é mãe sabe que, na verdade, a gente fala muitas vezes a mesma coisa até que a gente consiga ser atendida, né, nas coisas que a gente pede. O objetivo é que quando a gente, que ao fazer um pedido, que ele seja de fato entendido pela outra pessoa como um pedido e não como uma exigência. Porque quando a outra pessoa recebe como uma exigência, assim, existe uma chance maior dessa pessoa ficar resistente a atender aquilo que está sendo dito. Né? Quando a gente se sente acusado, a tendência é a gente se defender. Então, isso rompe com a comunicação, porque ao invés da pessoa ouvir o que você está falando e se atentar à sua necessidade e ver se é possível ela atender aquilo que você está pedindo, ela vai ficar na defensiva, vai se preocupar muito mais em se proteger, em se justificar daquilo que você está falando, do que em de fato ouvir o que você está pedindo. O seu pedido ele pode, na verdade, ficar para um segundo plano, ele nem ser ouvido. Então, em resumo, para a gente fechar, sempre que você for fazer um pedido, né, que você for falar com alguém e queira usar a comunicação não violenta como estratégia de comunicação, siga esses passos, não de forma mecânica. Talvez no início seja necessário pensar sobre eles, né, para conseguir seguir, mas a ideia é que com a prática a gente não precise ficar pensando para que não se torne tão mecânico. Mas então faça uma observação sem avaliação e julgamento daquela situação, expresse o sentimento que você tem com relação àquilo, fale sobre a sua necessidade com relação a esse sentimento e a essa situação que você observou e faça por último um pedido. Esse pedido sempre de forma clara e objetiva. E quando a outra pessoa trouxer para você um pedido também, quando ela trouxer uma fala, alguma coisa, use esses mesmos passos para ouvir essa pessoa, para conseguir receber com empatia aquilo que ela está trazendo. Né? Então, observe o que está sendo falado, qual o sentimento que você nota que está por trás daquilo que a pessoa está trazendo para você, por trás daquela fala. Qual a necessidade que essa pessoa está expressando quando ela fala para você. Né? E se há um pedido por trás disso. E se ela já começar com um pedido, tenta identificar qual é o sentimento, qual a necessidade que está por trás desse pedido. Que dessa forma é muito provável que você consiga observar com mais clareza aquilo que a pessoa está trazendo. Né? Até porque muitas vezes a outra pessoa ela se aproxima da gente com agressividade. E aí a gente entra na defensiva e não consegue mais ouvir. Mas se a gente conseguir ouvir o que a outra pessoa está falando, se a gente conseguir sair dessa posição de estar na defensiva, é muito provável que a gente consiga se comunicar de forma mais clara e efetiva com o outro.